Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá Danilo, de novo, é uma grande alegria, muito prazer estarmos aqui reunidos novamente para compartilharmos aí algumas ideias filosóficas. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre os graus de felicidade que Aristóteles nos ensina em relação à filosofia que aprendemos em Nova Acrópole. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, e muito menos trazer aqui verdades absolutas. Como ressaltamos em todas as ocasiões, nós vamos conversar, refletir, ponderar e trazer alguma ideia que seja útil não só para nós, mas para todos aqueles que nos ouvem. José Roberto, para começar, eu gostaria que você falasse brevemente da vida de Aristóteles e também do que ele ensina em relação aos tipos de felicidade, porque ele fala de uma maneira bem profunda em sua obra Ética Nicômaco sobre os graus de felicidade, e isso nos ajuda muito a entender o que significa e a visão que ele tem sobre o que é a felicidade de fato. Bom, Danilo, começando falando um pouquinho aí sobre Aristóteles, né, esse filósofo fantástico que viveu no século IV a.C. na Grécia, sendo inclusive contemporâneo de Platão, né, ele nasceu em Estagira, na Macedônia, e seu pai Nicômaco teve muita influência na corte do rei Filipe, né, futuro pai aí de Alexandre o Grande. Aristóteles, né, para a gente falar brevemente, quando ele tinha 18 anos, ele foi para o polo cultural e filosófico da época, que era a cidade de Atenas, né? E lá ele teve a felicidade de ser admitido na Academia de Platão. Foi na academia durante 19 anos e era considerado assim um dos melhores alunos de Platão, inclusive recebendo por parte dos outros alunos, né, dos outros discípulos de Platão, muito respeitosamente o apelido de O Leitor, porque o seu quarto era praticamente uma segunda biblioteca que tinha a academia, né? Ou seja, desde muito jovem ele já era bastante afã da busca do saber, da busca do conhecimento, investigador, pesquisador. E quando Platão morre, então termina essa fase da vida do filósofo Aristóteles na academia, e então ele vai aí fazer as suas próprias aventuras, construir as suas próprias aventuras. E durante um bom tempo ele foi tutor e mestre do jovem Alexandre. Alexandre, durante aí as suas conquistas, lhe mandava muitos materiais, agora em Atenas, e agora tendo fundado o Liceu, né, ele mandava muitos materiais para que ele pudesse trabalhar aí no desenvolvimento das suas pesquisas de biologia e outros elementos também. Quando Alexandre morre, aí a situação em Atenas fica mais complicada para os cidadãos de origem macedônica, né? O sentimento anti-macedônico, anti-Alexandre se tornam mais fortes e Aristóteles, então, ele tem que fugir, até por uma consideração aos próprios atenienses, né? Porque se contarmos Anaságoras e se contarmos Sócrates, seria o terceiro filósofo que a cidade injustamente condena à morte. Também aí deixou aí o seu legado, a sua obra mais famosa, mais conhecida, né, a Ética Nicômaco, mas toda a sua vida foi um produto de muita pesquisa e todas as suas obras, não apenas o Ética Nicômaco, também ressaltam a sua preocupação constante e bastante intensa, tanto dos temas filosóficos como também dos temas naturais e naturalistas. Falar sobre Aristóteles é muito importante porque não apenas Aristóteles, né, mas outros filósofos também dizem que o caminho da filosofia, que é, como o termo indica, né, filosofia, busca de sabedoria, tem que ser acompanhado com um grau de alegria, de uma satisfação constante, de uma satisfação cotidiana, que permita ao ser humano ir se reconhecendo como um ser feliz, justamente porque ele persegue algo que lhe é próprio. Então Aristóteles, inclusive, né, quando muitos outros filósofos falam sobre essa questão da felicidade, né, um elemento necessário para
para a realização, a construção do indivíduo. E pegamos nos nossos programas de estudo o filósofo Aristóteles, aliás, o nosso fundador, né, o professor Jorge de Ângelo Livraga, com muita felicidade pegou esse filósofo, porque, como você mesmo mencionou, na obra Ética, Nicômaco, ele faz um desenvolvimento fantástico a respeito disso, e muito, digamos assim, muito nos identificamos com o que ele vai falar a respeito da felicidade, porque ele fala em termos bem próprios aí da mentalidade do homem, da mulher, do cidadão ocidental. Então Aristóteles, né, ele vai distinguir 3 graus de felicidade, digamos assim. Um grau mais básico, que seria um grau relacionado à vida vegetativa, um grau intermediário, né, que ele relacionaria com a vida sensitiva, e um grau mais elevado que ele relacionaria com a vida racional. E quando ele fala de um grau de felicidade relacionado com a vida vegetativa, é aquela que nós temos quando, por exemplo, nós nos alimentamos bem, né, e o nosso corpo fica satisfeito, porque a pior coisa que existe é nós termos que fazer um esforço famintos, ou seja, sem a energia prânica necessária para fazer o que quer que seja, ou quando temos que fazer uma caminhada, ou mesmo, né, quando nós temos que pensar, por exemplo, fazer um exame, ou estudar alguma matéria aí que um dos nossos professores nos pede, né, e estamos carentes da alimentação devida. Então, o corpo ele tem que ter as suas necessidades satisfeitas para que, na sua maneira de expressar felicidade, né, ou seja, termos a energia necessária para fazermos as coisas. Mesma coisa quando nós pensamos na saúde, né? Quando nós estamos gripados, às vezes é um esforço tremendo fazermos as coisas mais simples. Então a saúde também seria um grau de satisfação do corpo, um grau de felicidade básica que seja, né, para que o corpo esteja em condições certas de atender às nossas necessidades de pensamento, né, aquilo que nós queremos realizar. Bom, um grau intermediário para Aristóteles seria a felicidade oriunda de uma vida mais sensitiva. Se a vida vegetativa, como o próprio nome diz, ele relacionava com a própria do reino vegetal, a vida sensitiva ele relacionava como própria do reino animal. Ou seja, se a gente pega aí os nossos animais domésticos mesmo, nós vemos que eles estão em constante movimento, né? Sempre buscando manter as suas necessidades básicas de alimentação, de higiene, essas ações, né, que nós vamos reconhecer como própria do animal, né? Até mesmo a satisfação sensual, né, quando chega na época de acasalamento e dá vazão aos seus impulsos. Então, esse seria um grau de felicidade, né, que Aristóteles relacionava como própria do reino animal e que, de certa maneira, também, digamos assim, grande parte dos seres humanos da sua época, e nós poderíamos transferir isso para a nossa, e dizer que grande parte das pessoas encontra muita satisfação justamente nessas coisas, né, dormiu bem, comeu bem, né, está se relacionando bem com uma outra pessoa, né? E esse grau Aristóteles relacionava justamente com algo que muitas vezes não nos satisfaz como seres humanos, ou nos satisfaz por um tempo, ou tem inúmeras fragilidades, inúmeras falhas, justamente porque não é o grau, não é o tipo de vida, ou não é um grau de felicidade relacionado a um tipo de vida que satisfaça inteiramente as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades de pensamento, ou seja, como diria o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, né? É um grau de alegria que em algum momento pode redundar num grau de dor, num grau de sofrimento, num grau de insatisfação. Não é o tipo de vida que, digamos assim, contribua para uma realização mais profunda, mais consciente do ser humano. E, inclusive, né, tanto esse grau de felicidade relacionado com a vida sensitiva, como este grau de felicidade relacionado com a vida vegetativa, Aristóteles, aliás, a tradição grega, né, a língua grega tinha até mesmo um nome próprio que não era o que hoje nós entenderíamos como uma felicidade mais profunda e própria do ser humano. Era conhecida como aedonê. Ou seja, um grau de satisfação muito básico e não necessariamente contributiva, né, para o desenvolvimento do ser humano. Era muito diferente daquilo que eles chamavam de eudaimonia,
Talvez essa não seja a pronúncia mais correta, mas enfim, só para nós entendermos a ideia. A eudaimonia, não só na visão de Aristóteles, né, como na visão dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, dos grandes literatos gregos, essa sim seria um grau de felicidade apropriada para o ser humano. Agora tem um outro ponto importantíssimo que traz o Aristóteles, que é a ideia do conhecimento. Quando a gente vai estudar um pouco sobre a teoria do conhecimento, a gente encontra no Ocidente e no Oriente várias formas de ver o conhecimento, de onde ele vem, para que ele serve. E quando a gente pega primeiro o Ocidente, a gente vai ter ali o Platão como um grande pensador que traz a ideia do conhecimento através do arquétipo, por exemplo. E o Aristóteles também vai falar, porém, à sua maneira. Eu gostaria que você trouxesse isso, porque baseado no que você trouxe no início, falando de Aristóteles, se há graus de felicidade, naturalmente que há graus de conhecimento. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa tendenciosa para um gosto pessoal, eu posso colocar o meu conhecimento e enfocá-lo só em base a esse pensamento. E isso pode trazer pré-julgamentos, preconceitos. Então, eu gostaria que você falasse da ideia que o Aristóteles traz sobre os graus do conhecimento e como a gente pode relacionar com a nossa vida, com o nosso entendimento, com mais clareza, com mais lucidez. Sim, o saber para Aristóteles, assim como os graus de felicidade, né, tem distintos graus realmente. E é interessante que você buscou justamente fazer essa questão da relação com a nossa vida, né? Se nós nos observarmos as outras pessoas ao nosso redor, nos seus distintos períodos, nas distintas fases da sua vida, né? Quando são crianças, quando são jovens, a gente vai começar a observar que realmente, né, a busca pelo saber, ela se ampara em diferentes instrumentos da nossa constituição como seres humanos. Então, por exemplo, né, as criancinhas, os bebezinhos, né, eles vão reconhecer as coisas pelos sentidos, né? Eles vão reconhecer porque tocam, porque tem cores, porque tem sabores, porque tem toques diferentes, né? Porque tem formas diferentes. Então, esse é um grau mais básico para Aristóteles, né? Que já ajuda os bebês, as crianças muito jovens, a entrar em contato com o seu mundo circundante. E é muito básico mesmo, porque as sensações nem dizem que as coisas são boas, nem dizem que as coisas são más, né? Apenas informam assim as suas características mais superficiais, a forma, a cor, o cheiro e etc. Então, por exemplo, o que é natural, normal na fase de desenvolvimento infantil, já não é assim tão normal num adulto, né, que prende muito a sua identificação, o seu conhecimento das coisas pelos sentidos. Quando nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim, eu não gosto dessa pessoa por causa da roupa que ela usa, né? Isso nada mais é do que fazer toda uma definição de conhecimento. Por quê? Porque não gostei daquilo que vi, né? Ou porque me falaram, que nem na nossa sociedade hoje, né, Danilo? Muitas vezes nós ouvimos falar em programas de televisão, programas de internet, que os egípcios eram primitivos por tais características, ou que os romanos tinham um comportamento selvagem por tais características, não como um fruto de um estudo inteligente, mas como um fruto de eu ouvi falar, né? Ou seja, uma dependência muito dos sentidos. Então, limita o nosso grau de conhecimento a um nível muito básico. Isso é algo que a gente pode constatar muito no nosso mundo de hoje. A mesma coisa, Aristóteles ele diz que tem um grau que é um pouquinho mais avançado, né, que seria, por exemplo, conhecer as coisas através dos seus aspectos técnicos, né? E podemos relacionar muito essa questão com os nossos trabalhos, né, os nossos empregos, porque basicamente, e até mesmo a nossa formação escolar, né, que nos prepara para esse mercado de trabalho, e não necessariamente porque uma pessoa tem mais conhecimentos da sua área de trabalho, por exemplo, um médico, um cientista e mesmo um artista, não necessariamente, né, os seus conhecimentos humanizam ou enriquecem.
Perfeito? Por quê? Porque nós sabemos que hoje a busca do conhecimento está muito relacionado com uma questão de aprender técnicas, né? Não necessariamente de humanizar. Então nós vamos encontrar médicos, né, que podem ser excelentes como médicos, mas do aspecto humano podem não ser assim tão exemplares. A mesma coisa, vamos encontrar excelentes edifícios construídos por excelentes engenheiros, arquitetos, projetados por arquitetos, mas não necessariamente a formação intelectual, a formação técnica, a formação profissional dessas pessoas as fez gabaritada para, muitas vezes, até mesmo lidar com seus próprios problemas humanos, né? Problemas de drogas, problemas de álcool, problemas de inadaptação social, problemas de timidez. Perfeito? Então, esse é um grau também Aristóteles consideraria como bastante básico, não prepara o ser humano para todos os aspectos múltiplos e variados da nossa vida. Sim, para ser um bom técnico, um bom profissional. Bom, haveria um grau mais elevado, né, que Aristóteles relaciona com a questão da experiência, que é, de certa maneira, uma experimentação das coisas, né? Da mesma maneira que um médico, por exemplo, com o passar do tempo, enquanto médico na sua área, ele vai se tornando mais experiente, né? O que é muito bom isso, porque quando ele tiver que transmitir algo para outras pessoas em formação, ele não tem somente uma carga mental, uma carga intelectual, mas também uma carga de experiência. A mesma coisa com qualquer profissão que nós possamos pensar, até um cientista, né? Por exemplo, na década de 80, o grande cientista Carl Sagan, ele tinha uma grande formação técnica, mas também tinha um interesse de transmitir as suas experiências para outras pessoas, e na época nasceu então esse programa fantástico que é Cosmos, né? Que uma das grandes qualidades foi de transmitir numa linguagem mais acessível, né, conhecimentos que na época eram muito reservados àqueles que tinham uma preocupação e uma formação científica, né? Isso por conta da experiência, também do interesse, vamos dizer assim, um interesse mais humanista, né, de transmitir aquilo que se sabe. Então a experiência, né, a técnica por si só, ela pode ser transmitida de uma maneira fria de uma pessoa para outra, né? A experiência faz com que essa transmissão ela seja um pouco mais calorosa, um pouco mais personalizada, né? Claro que o grande limite, tanto da técnica como da experiência, é que a pessoa que está recebendo essas indicações, ela também precisa ter uma predisposição para aprender, desenvolver e aprofundar aquilo. É interessante, né, Danilo? O terceiro tipo de vida que Aristóteles sugeria, né, relacionado com a eudaimonia, seria, vamos dizer assim, a vida racional. E quando a gente pensa em racional, não pensar em racional como hoje nós pensamos simplesmente as coisas relacionadas ao pensar, ao pensamento e à razão, né? Mas também lembrar que Aristóteles foi discípulo do grande filósofo Platão. Tal qual como Platão, ele entendia que a razão, ela nos serve para fazer muitas coisas cotidianas, até para irmos no mercado, né, e escolhermos os melhores produtos, os produtos com preço mais em conta, mas tanto Platão, Sócrates, Aristóteles e muitos outros filósofos consideravam que esse é simplesmente um benefício acidental da razão. A razão ela não foi dada ao indivíduo humano, né, como uma espécie de atributo divino para que o ser humano se preocupasse com as coisas que ele tem que comprar no mercado ou como fazer para se dar bem na sua vida. A razão foi algo oferecido pelos deuses ao ser humano para que ele possa escolher, fazer escolhas, fazer seleções dos elementos que vão compor a sua alma como ser humano, né? Para que ele possa escolher um tipo de vida que seja o tipo de vida mais apropriado ao ser humano. E isso também é fruto de um aprendizado, né, Danilo? Não seria simplesmente uma questão técnica, seria uma questão de, com base naqueles que já têm uma experiência, já têm uma conquista nesse setor, perfeito? Possa também influenciar aquele que está recebendo esse ensinamento, está recebendo esse modelo de vida, para que ele também possa ter a sua própria experiência, né? Então é um grau mais elevado porque, de certa maneira, é uma transmissão de experiência de vivo para vivo.
E, finalmente, né, Aristóteles ele considera que há um grau mais elevado que seria justamente a questão da vida moral, que ele relacionaria com o aspecto mais elevado da constituição do ser humano, conforme os gregos falavam, que seria o nous. O nous seria a parte mais espiritual, a parte mais profunda do ser humano, que ainda não estaria muito ativo, ainda não estaria muito em ação na nossa vida cotidiana, mas que através da experiência da vida moral, ou seja, de se colocar em prática aquilo que se vai entendendo como apropriado, próprio da condição humana, que nós deveríamos estar desenvolvendo durante a nossa vida, aí sim o ser humano ele vai se tornando cada vez mais espiritual. Espiritual no sentido de poder, por exemplo, né, naturalmente ser generoso, naturalmente ser honrado, naturalmente ser justo, naturalmente exercitando a imaginação ante situações complexas, ante situações novas, para que, conforme ele vá se embrenhando nessas situações, né, ele possa sentir que está conquistando algo de si mesmo, está se realizando, está se tornando cada vez mais feliz. Uma felicidade própria da atividade própria da alma, porque o indivíduo faz aquilo que lhe é próprio como ser humano. A Nova Acrópole, José Roberto, ela trabalha no mundo todo 3 pilares fundamentais, ou 3 pilares fundacionais, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, aquilo que é o fundamento da nossa ação e que tem como base princípios e valores, começando pela filosofia, cultura e voluntariado, que vai permitir uma vivência prática disso tudo que o Aristóteles está ensinando, pelo menos em alguma medida, ou seja, cada um de nós, obviamente, que tem que pôr consciência nisso. Não é uma questão de entrar no curso, simplesmente ler a apostila e imaginar que a gente vai sair dali com a integralidade dos conhecimentos. Mas o fato é que o tema de Aristóteles ele nos chama muito a atenção porque ele prega muito essas questões simples, porém fundamentais, que é o que todo ser humano busca: felicidade, conhecimento, sabedoria, de alguma forma. Então, eu gostaria que você falasse como é que a gente pode relacionar isso aos graus do saber que o Aristóteles ensina e, claro, não só aliar, mas vivenciar, aplicando algo disso de maneira bem objetiva, de maneira bem prática, na nossa experiência diária, no trabalho, dentro de casa, na faculdade, enfim, em qualquer circunstância. Sim, Danilo, nós começamos aí em algum momento, né, colocamos que todos os filósofos consideram que é necessário para a realização humana essa busca de uma sabedoria própria da nossa condição, ou seja, algo que nós possamos sentir que estamos colocando cotidianamente na nossa própria vida, né, e que não é uma questão de colocar como objetivo encontrar a felicidade, mas justamente ter a felicidade como um meio que acompanha essa vida, né, esse nosso exercício. E em Nova Acrópole, como escola de filosofia, que busca ter como referência o ensino desses grandes homens, grandes mulheres, grandes tradições, né, grandes sábios da humanidade, busca também, naturalmente, ir praticando algo desses ensinos de Aristóteles, né, e dos outros filósofos, para que a gente sinta que, conforme nós vamos escalando, conforme nós vamos desenvolvendo-nos, né, como filósofos em nossos cursos, em nossas atividades, estamos alcançando algo dessa felicidade, né? Ou seja, aprendendo a caminhar com alegria, com um bom humor, né? Com boa tolerância. E esse é algo que motiva muito o ser humano, né? Então, por exemplo, e olha, Danilo, não só Aristóteles, mas hoje existem alguns autores, né, relacionados ao campo da psicologia, da antropologia, autores até mesmo bem populares que consideram que a felicidade não é algo que nasce com o ser humano, mas que precisa ser constantemente buscada esse desenvolvimento e mantida, ou seja, de vez em quando temos que voltar sobre os nossos conceitos de vida, né, revisá-los para sabermos, usarmos a nossa razão, né, para irmos entendendo e selecionando coisas para termos certeza que estamos construindo uma felicidade propriamente humana. Claro, nós precisamos de saúde para viver? Com certeza. Nós precisamos de um bom trabalho, um bom emprego, bons relacionamentos? Com certeza, né? E aí, mas não são esses elementos próprios que vão construir uma felicidade própria do ser humano, mas sim a maneira como o indivíduo ele vai se posicionando nessas questões.
Perfeito. E em Nova Acrópole, no desenvolvimento que nós damos aos nossos programas, a gente busca trabalhar essa questão da felicidade, né, como é um processo escalonado realmente, né, ou seja, um processo de aprendizado. Os alunos que chegam, eles vão identificando um pouquinho, né, não a Nova Acrópole, mas essa busca da filosofia, essa busca da sabedoria como algo próprio da condição humana, né, não só porque faz parte do nosso programa, mas porque é algo desenvolvido por todos os filósofos aí no decorrer da nossa história como seres humanos. Então, os alunos que chegam, né, e vão entendendo o que é ser filósofo, o que é Nova Acrópole, o que é participar de Nova Acrópole, eles vão entendendo um pouco isso, né, que é a busca da sabedoria que vai levando o ser humano a essa realização, a esse potencial de realização e a esse potencial de uma felicidade própria da condição do ser humano. Mais à frente, né, Danilo, nós temos os alunos quando eles vão ficando um pouco mais experientes, né, e não apenas assistem às aulas, mas começam a participar em uma pequena medida, conforme vão compreendendo, né, dessa aventura de construção. Porque uma das ideias de Nova Acrópole, né, desde que foi fundada pelo professor Jorge Ângelo Livraga no mundo, desde que foi trazida para o Brasil pelo professor Michel Echenique Zaza, é de que Nova Acrópole não é algo que fazem os seus professores, os diretores de cada uma das filiais, né, mas algo que todos nós temos a possibilidade de perceber que participamos disso. Então, esse é um segundo grau de saber, né, Danilo? E é um grau de saber mesmo porque a pessoa passa de um nível inicial de instrução para um nível um pouquinho mais aprofundado de instrução e vivência disso, né? Um terceiro estágio seriam quando os alunos, eles participam do que nós chamamos de escolas de voluntariado, porque aí eles ajudam a fazer acontecer, né? Não apenas agora participam, mas querem ajudar na organização dos eventos, né? Tanto de forma interna como de forma externa, ou seja, vamos preparar uma festa, né? Há alunos que já querem pequenas oportunidades de direcionar aqueles que são mais jovens, né? De também ajudar a colocar as cadeiras no lugar. Esse seria o nosso voluntariado interno e o nosso voluntariado externo também, né? Muitas vezes nos trazem sugestões de, por exemplo, praças que nós podemos ajudar a limpar, instituições assistenciais que nós podemos ajudar fazendo uma campanha de arrecadação de mantimentos, de produtos de higiene ou outra necessidade que essas instituições declaram, né? Buscam, pegam as informações, trazem até a direção da escola, os membros mais experientes, né, os alunos mais experientes, e aí se organiza a ação necessária para que possamos promover isso. Um quarto grau, né, Danilo, que também já é uma questão de maior experiência, de maior maturidade filosófica, de maior entendimento daquilo que se faz, são os alunos quando participam do que nós chamaríamos de escola do discipulado, né? Por quê? Porque aí já as pessoas já assumem um compromisso também de executar, né, de exercitar, de exemplificar e de transmitir o que foram aprendendo, tanto aprendendo em sala de aula, como também e principalmente o que foram aprendendo na prática. E é interessante que essa transmissão, né, Danilo, ela gera um grau de satisfação muito, muito grande, né, porque em Nova Acrópole não estamos sós. Então há outros companheiros que também querem dar esse passo junto conosco, né? Querem dar esse passo juntos consigo próprios, e isso é uma potencialização do potencial de generosidade, né? Então já se passa a um exercício mais generoso, a um exercício mais fraterno, né? Não só estuda-se o que é fraternidade, mas se começa a ter uma experiência do que é fraternidade. E essa experiência é muito importante porque permite uma transmissão, não uma transmissão fria. Eu li que Platão fala tal coisa sobre a fraternidade, eu li que Confúcio fala tal coisa sobre a ordem. Não, pelo contrário, né? Já é uma possibilidade da pessoa, através do seu próprio exemplo, da sua própria experiência, da sua própria prática, transmitir isso de uma forma muito energética e muito viva.
E também, né, Danilo, tem também os diretores em seus vários graus, vários níveis, que, vamos dizer assim, a gente já tem visto aí muitos outros podcasts, né? A própria professora Lúcia Helena diz do trabalho que esses diretores têm, porque eles são aqueles voluntários que vão querer compartilhar a sua experiência a nível de escola, né? Vão para cidades onde não tem uma nova Acrópole e abrem lá a primeira escola de filosofia maneira clássica de algumas cidades, permitindo que outras pessoas possam se aproximar também e o ciclo possa ser renovado, né? Para ter aqueles alunos que chegam, os mais experientes, os que querem também direcionar outros trabalhos, os que querem finalmente ser voluntários em abrir novas escolas, num ciclo muito vivo, num ciclo muito dinâmico. E é interessante, né, Danilo, cada um desses níveis vai dando um grau de satisfação, porque se vai tendo a oportunidade de enriquecer os próprios conhecimentos, vai tendo-se a oportunidade de construir elos de amizade com pessoas que pensam, sentem, se esforçam em comum, e vai tendo-se também um grau de aprofundamento do saber e, consequentemente, da felicidade por uma forma de vida mais voluntária, né? E você trouxe, José Roberto, uma experiência bastante importante e que é levada com muita seriedade, por todos aqueles que trabalham em Nova Acrópole de maneira voluntária, por consciência, por liberdade. Isso é muito importante, porque eu gostaria que você fizesse uma relação dessa questão que eu vou te fazer agora, porque quando a gente assume uma responsabilidade de maneira livre, de maneira consciente, de maneira voluntária, literalmente falando, isso vai contribuir para a nossa felicidade de uma maneira geral. Isso eu falo porque nós vivemos isso já há muito tempo e percebemos que a gente se sente mais feliz porque contribui com as pessoas com quem a gente convive. É uma satisfação, às vezes, indescritível, né? Quando você, dando aula para alguém, percebe que essa pessoa, através de uma aula, assim como nós aprendemos também com pessoas que souberam muito mais do que nós, porque viveram com mais integridade e com mais sabedoria esses valores, quando a gente percebe as pessoas com quem a gente convive aprendendo essas ideias e levando a sua vida, ou seja, as pessoas se melhoram, e isso para nós também traz um grau de felicidade. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, porque isso é algo bastante relevante no mundo em que a gente vive hoje. É isso mesmo, Danilo, e de certa maneira, né, é assim que nós construímos o nosso elo com a natureza, porque a gente percebe que a natureza, né, fazendo simplesmente o que ela faz de melhor, o que é de acordo com a sua própria missão, com a sua própria constituição interior, né, as coisas saem bem feitas, as coisas saem bonitas, as coisas saem com um serviço à vida e à manutenção de outros seres, e esses grandes filósofos, né, Platão, Confúcio e muitos outros relacionados aí pela tradição humana, vão dizer que a vida do ser humano, como um ser que também faz parte da natureza, ela tem que ser um reflexo disso. Então é interessante que conforme nós vamos avançando nesses distintos graus aí da nossa vida filosófica em Nova Acrópole, nós vamos aprendendo a ser felizes porque vamos encontrando outras pessoas que querem compartilhar em cada um dos graus, né, aquilo que nós estamos também albergando, né, que nós estamos também almejando. Então não estamos sós. Outra coisa que vai dando um grau de felicidade que é próprio da segurança, né? Quando você faz as coisas com segurança, é justamente essa questão que você colocou, né? Nós vamos aprendendo a fazer as coisas mais simples, coisas mais complexas, com pessoas que não simplesmente leram como fazer aquilo, né? Não simplesmente têm uma boa vontade em fazer aquilo, mas pessoas que têm já um preparo, já têm uma experiência e vão transmitindo com segurança, né? E vão fazendo essa transmissão de segurança em fazer as coisas, ou seja, há uma transmissão técnica, há uma transmissão de experiência e há uma transmissão de segurança, que quando aquele que está aprendendo vai adquirindo mais experiência naquilo, né, que seja pintar uma parede, ou que seja dar aula, ou que seja se ocupar da direção de uma escola, como ele vai aprendendo isso com pessoas mais experiências, né, não começa do zero, não precisa simplesmente ficar
ficar na tentativa e erro, isso vai dando um grau de satisfação, um grau de realização, também um grau de segurança, de estabilidade em fazer aquelas coisas que a pessoa de boa vontade, com bom coração, como exercício de virtude, de honra e de generosidade vai desenvolvendo. E é interessante que essa capacidade de dar aula, de pintar uma parede, nós relacionamos, né, Danilo, e coisas que qualquer pessoa pode fazer cotidianamente, né, porque está tendo um aprendizado que vai direcionando a isso, está tendo uma percepção consciente, né, de que é isso que é ser espiritual, né? Somos espirituais em Nova Acrópole quando a gente pinta uma parede, porque aquela sala vai servir de sala de aula para as pessoas que vão chegar, vão se sentir confortáveis, uma cor bonita, uma mesa bem colocada, um vaso de flor, né? Os equipamentos eletrônicos tudo bem conectados, né? Tudo isso faz com que a pessoa se sinta bem recebida em Nova Acrópole, e isso é ser espiritual, e isso é serviço, né? E isso é voluntariado. Fazermos coisas que nós podemos fazer todos os dias e sentir que isso vai nos realizando, né? Vai nos ajudando a construir aquele nosso pequeno mundo, não apenas novo, mas também melhor. De vez em quando, claro, né? A cada mês ou a cada 2 meses, nós saímos para fazer uma ação extraordinária de voluntariado em alguma entidade de assistência social ou na limpeza de alguma praça, mas cotidianamente nós temos essa oportunidade de fazermos também esse exercício de fraternidade interiormente, arrumando as nossas escolas, mantendo-as limpas, mantendo-as bonitas, mantendo-as bem iluminadas, né? E isso vai nos dando também um sentimento de serviço, né? Um sentimento de estarmos sendo úteis ao próximo. Não chega, claro, né, Danilo, a ser o suficiente para mudar uma cultura social, mas é um ensaio de conquista de uma cultura humana, né? É o fazer não dependente simplesmente das instituições que existem, mas fazermos porque entendemos que isso é importante para mim como ser humano e para mim como ente de uma pequena sociedade que é cada escola que cada um de nós participa, né? Algo muito enriquecedor, é uma experiência que, como você mesmo disse, né, já estamos nisso há algum tempo, a gente promove para que as pessoas se aproximem de uma escola de Nova Acrópole para ter essa experiência, né? Pode ser que não seja isso que a pessoa estava procurando, mas pelo menos vai ter experiência, né, de que vai ter uma experiência de uma situação em que isso é vivencial, né, e que isso é possível, é possível. Agora, finalizando o nosso podcast de hoje, José Roberto, eu gostaria que você fizesse um resumo de tudo que você falou, trazendo mais ideias que a gente possa, a partir de agora, ao ouvi-las, começar a olhar um pouco mais para dentro de nós próprios, se assim podemos dizer, ou seja, nos observar e refletir o que nós podemos viver dessa felicidade, como nós podemos alcançá-la em base ao que você já mencionou, trazendo essas reflexões para que a gente possa colocar em ação isso, a partir de agora, de uma maneira mais atenta, de uma maneira mais constante, de uma maneira mais perseverante. É isso aí, né, Danilo? É exercitando um aspecto do ser humano que é o querer saber, o querer se aprofundar em algo, querer ser melhor, que é a característica não apenas daqueles que estudam filosofia em Nova Acrópole, mas de todos os filósofos, de todos os grandes sábios, de todos os grandes mestres aí no decorrer da história. E a gente pegou Aristóteles hoje para que ele nos inspirasse nessa questão que é muito própria do ser humano, que é a busca da felicidade. E em Nova Acrópole, né, nós vamos, conforme vamos ascendendo aí em nossas aulas e estudos a um grau de saber cada vez mais profundo, também vamos tendo a oportunidade de experimentar esses conhecimentos e isso vai nos enriquecendo muito, porque vai despertando os nossos potenciais interiores e essa capacidade, então, ou seja, vamos nos aperfeiçoando, né? E esse aperfeiçoamento já é um grau de felicidade e um grau de constatação técnica, um grau de constatação sensorial, um grau de constatação com base nas nossas experiências, de que esses ensinamentos dos grandes filósofos é possível. O ser humano ele pode se espiritualizar, não apenas quando ele está de joelhos perante alguma divindade, mas também quando está pintando uma parede, colocando um copo ou um pequeno vaso de flor em cima de uma mesa. Eu acho que é essa a ideia, né, Danilo? A felicidade de Aristóteles, aquilo que Aristóteles relaciona com uma vida
própria do ser humano e que produz um grau próprio de felicidade humana, buscamos aí, no nosso nível, exercitar também no nosso cotidiano, em todas as escolas de filosofia de Nova Acrópole. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo, José Roberto. Obrigado, Danilo. É um grande prazer, estar também compartilhando um pouco dessa experiência filosófica com todas as pessoas que nos acompanham. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn e chama-se Concerto para Trompete e Orquestra Es-Dur Rob Willi Allegro.